Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores Magno Felipe e da professora Guiomar Coura. Sejam bem-vindos. Obrigada, Bruna. Lembrando que você também pode fazer sua pergunta sobre as aulas de hoje, pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela. Enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professora Guiomar, quais foram os conteúdos abordados hoje? Bom dia, Bruna. Bom dia, professor Magno. É um prazer estar aqui novamente. Então, na aula de hoje nós falamos, no sexto ano, sobre os gêneros jornalísticos e nós enfocamos a questão do infográficos, que é um tema muito importante, e falamos também sobre um gênero, que é uma novidade um pouco, assim, pelo menos para nós, professor, um pouco, que é a questão da fotoreportagem. No oitavo ano nós falamos sobre os textos normativos, e no nono ano nós falamos sobre o sentido das conjunções. Muito obrigada. E nas suas aulas, professor Magno, quais foram os temas abordados? Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, colegas. Quero mandar um abraço especial para as escolas, que eu atuo, Nair Mendes Moreira e João Paulo I. Um abraço para vocês. Bruna, neste ciclo, no primeiro ano, nós falamos sobre fake news, sobre os aspectos, sobre o que é, sobre os impactos da fake news na sociedade. E no segundo ano, nas duas aulas, nós falamos sobre literatura negra brasileira e apresentamos autores, falamos sobre os principais atuantes, os que já atuaram na literatura negra e sobre também pesquisas relativas ao assunto. Agora que nós relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas? A nossa próxima pergunta veio da Ana Lavínia. Ana Lavínia mora em Curvelo, está no sexto ano, na Escola Estadual Interventor Alcides Lins. E a pergunta dela é a seguinte: poderia falar um pouco sobre fotoreportagem? Muito bom, Ana Lavínia, Obrigada, Ana Lavínia, pela sua participação. Como nós dissemos, fotoreportagem, não é isso, Bruninha? Isso. A fotoreportagem é um gênero do fotojornalismo que tem como objetivo narrar, falar sobre determinado assunto, sobre um determinado tema, mas com base na fotografia. Então, a fotoreportagem é um gênero do fotojornalismo em que o objetivo é contar, narrar através da fotografia. E nós falamos na aula também, muito importante, nós analisarmos as fotos, porque é através dessa escolha, dessa seleção de fotografias, é que nós vamos perceber também qual é a opinião daquela pessoa, do autor daquele trabalho, porque a reportagem, assim como a reportagem, a fotoreportagem, ela também transmite a opinião, ponto de vista daquela pessoa que preparou aquele trabalho. Então, como eu disse na aula, a seleção das fotografias, elas não são aleatórias, Elas têm um objetivo de transmitir uma opinião, um ponto de vista também, assim como a reportagem, ok? Vamos ler mais uma pergunta aqui no telão. Uma pergunta de segundo ano. O que é a invisibilidade social tem a ver com a produção da literatura negra? Bom, Bruna, é um tema muito importante e que nós discutimos bastante ao longo de nossas aulas deste ciclo. Eu disse para vocês, turma aí do segundo ano, que por muito tempo houve-se uma tentativa de invisibilizar a cultura, a voz, os aspectos, qualquer coisa ligado aos negros, no nosso país, professora Guiomar? Isso. E isso acontece atualmente ainda. E a literatura, ela é uma ferramenta que muitas pessoas usam para que a sua voz seja ouvida, para que a sua voz seja respeitada. Isso aconteceu na literatura de um modo geral, de tanto que no modernismo, no início ali do modernismo, a pauta era essencialmente política daquelas pessoas que produziam arte na época. E na literatura negra não é diferente. A literatura, a produção artística, ela é um meio de que as pessoas mostrem para as outras que elas não são invisíveis nessa sociedade e que elas
têm e precisam de ter uma voz ativa na nossa sociedade. Vamos ler agora mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. A Luísa, de Araxá, do 6º ano, está perguntando: quais são as linguagens do infográfico? Muito bom. Luísa, obrigada pela sua pergunta. Nós falamos também, né, na aula sobre os infográficos, e o infográfico é o quê? É um tipo de é um texto visual, né? No entanto, ele utiliza também a linguagem escrita, mas com textos curtos, ok? Então, os infográficos né, um tipo de texto visual que utiliza imagens e palavras. Então, as linguagens presentes ali, né, nos infográficos é a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a linguagem mista. No entanto, eu tenho também, né, os produtores, as pessoas dessa área utilizam também, fala da linguagem pictória. O que é essa linguagem pictória? É aquela linguagem que usa, né, as imagens, mas aproximando, né, da realidade. São imagens ali bem próximas do real. Então, a linguagem, né, basicamente, o que eu tenho nos infográficos é a linguagem mista, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né, para cumprir o objetivo ali dos infográficos, que é transmitir uma informação de uma maneira clara, objetiva, né, transmitir uma informação rápida. Por isso que é utilizado ali a imagem e o texto, né? Porque auxilia ali na compreensão do leitor. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para a professora Guiomar, que é da mesma aluna, da Luísa. A fotoreportagem é a mesma coisa que infográfico? Eu utilizei, né? Eu falei dos dois aí, né? Desses dois textos na mesma aula, no entanto, não são a mesma coisa. O infográfico é um texto visual que utiliza a imagem e o texto escrito, parecido com a fotoreportagem. Então, é por isso que eu coloquei até, né, brinquei um pouco na aula, que é tecendo assuntos. Por quê? A fotoreportagem, ela também utiliza a imagem e utiliza o texto escrito, que são as legendas, né? Mas são textos mais curtos, porque o objetivo ali, né? Aquela imagem, a imagem, ela transmite uma informação. Falei um pouco, né, sobre uma disciplina, né, na faculdade, que foi a análise do discurso, porque a análise do discurso, ele procura, né, é uma disciplina, é uma corrente, né, professor? Sim, é uma de linha estudo, de né? estudo, né, um estudo, uma linha de estudo que procura estudar, né, o discurso, né, as palavras, o que está ali presente naquele texto, quais são as ideologias, é o que está por trás, né, professor? E também eu posso analisar uma imagem, porque, como eu disse, né, as imagens também, elas transmitem o ponto de vista daquele autor, de quem tirou a fotografia. Então, não são a mesma coisa. Infográfico é um texto visual e fotoreportagem é um gênero do fotojornalismo. Muito obrigada, professora. Vamos ler agora uma pergunta no telão? Uma pergunta do 1º ano. Quais impactos uma fake news pode trazer para a sociedade? Bom, é muito importante falarmos sobre os impactos de uma fake news na sociedade. Porque, embora possamos achar que não haverá nenhum impacto, pode haver grandes impactos para uma sociedade, uma fake news. Por exemplo, em um âmbito pessoal, quando nós estamos falando de pessoas, né, individuais, uma fake news pode afetar o relacionamento de uma pessoa, pode afetar a relação dela com a sociedade. Já tivemos casos no nosso país de as pessoas lerem uma fake news e entenderem que uma determinada pessoa era aquilo que ela, na verdade, não era. E essas pessoas ficaram com raiva e tentaram fazer maldades, né, com aquela vítima. E no âmbito social, se a gente for englobar toda uma sociedade, uma fake news pode também trazer diversos impactos. Se eu digo em uma fake news que determinado remédio pode ter
algum efeito que, na verdade, ele não tem, eu posso fazer com que as pessoas que tomam aquele remédio parem de tomar e aí fiquem mais doentes, ou fazer com que as pessoas consumam excessivamente este remédio. E aí pode também trazer problemas na saúde. Então, são diversos os impactos que uma fake news pode trazer aí para a sociedade de modo geral. A verdade sempre é melhor. Fake news nunca é bom. Isso mesmo. Vamos para a próxima. A Ana Clara, da Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, de Poços de Caldas, do 6º ano, está perguntando: qual a diferença entre fotojornalismo e fotoreportagem? Então vamos lá, uma pergunta muito interessante, né? Porque nós falamos que a fotoreportagem é um gênero do fotojornalismo, mas o que vem a ser o fotojornalismo? O fotojornalismo também é uma especialização, ou nós poderíamos dizer que é um gênero também do jornalismo, em que a fotografia ali, né, o profissional fotojornalista, ele utiliza a fotografia como um complemento especial para transmitir aquela notícia. Vejam que quando eu tenho uma notícia, eu sempre, às vezes, né, não vou falar que é sempre generalizar, sempre é um problema, né, professor? Várias notícias, elas são acompanhadas pela fotografia. Por quê? A fotografia é um complemento muito especial e muito importante para a notícia. Porque muitas pessoas até falam que a imagem, né, ela não nega. Né? Verdade. A imagem, ela não nega, a fotografia não nega, é transmitida ali naquele momento. Então, o fotojornalismo é um gênero, né, uma especialização do jornalismo. Eu tenho profissionais, são fotojornalistas, né, uma especialização. É a pessoa que vai utilizar da fotografia também para complementar e transmitir uma notícia. Quando eu falo de notícia, eu estou falando de, como nós falamos, né, professor, nos nossos outros momentos aqui, eu estou falando de acontecimentos que causam impacto na sociedade, de grande repercussão. Tem, né, a questão da novidade, né, a notícia tem a questão da novidade e nem sempre é acompanhada ali do ponto de vista daquele jornalista, né? Eu estou transmitindo, eu estou informando. Já a fotoreportagem, é uma característica, assim como na reportagem, de transmitir uma opinião. Eu vou narrar, eu vou falar sobre um determinado tema ou assunto, mas eu vou transmitir também ali o meu ponto de vista. Vou também me pautar na fotografia, porque a fotoreportagem ela vai ser composta basicamente, na maior parte, pelas fotografias, com poucas imagens, não é isso? Mas são coisas diferentes, ok? Fotojornalismo é um gênero, é uma especialização do jornalismo e a fotoreportagem é um gênero do fotojornalismo. Porque os gêneros, eles surgem conforme a necessidade. Então, em determinado momento ali, né, os jornalistas, as pessoas que trabalham nesse ramo, viram que o quê? Eu posso transmitir também uma reportagem utilizando fotografias, utilizando imagens, ok? Lembrando que os gêneros, eles surgem conforme a necessidade. Então, visto a necessidade de também e a possibilidade, né, de se contar, de narrar, de falar sobre determinado assunto ou tema por meio de reportagem, por meio da fotografia, surge então a fotoreportagem. Muito obrigada, professora. Agora a nossa próxima pergunta no telão. Uma pergunta do 8º ano. O texto normativo é encontrado apenas na forma de textos escritos? Não, né? Porque se eu entro em determinado ambiente, por exemplo, se eu entro no hospital, eu posso ver ali uma imagem, né, com aquele símbolo do cigarro e com um corte, né, dentro ali de um círculo com um corte. O que aquilo significa? Que não é permitido fumar naquele local. Se eu passo nas proximidades também de um hospital e tem ali um símbolo, uma placa, com a buzina, né, com aquelas imagens, né, que sugere ali a buzina e um corte, também significa que você não pode
fazer barulho, buzinar naquele local, porque o hospital, né, existem pessoas que estão de observação, em descanso, enfim. Então, os textos normativos, porque para que serve esses textos? Não é para reger o funcionamento de um grupo de pessoas? Eles não são importantes para a sociedade? Então, o objetivo também, as placas de trânsito também, elas organizam e regem o funcionamento do trânsito, como as pessoas vão se comportar, né, no trânsito ou em determinados lugares. Então, o texto normativo, ele pode ser também transmitido, né, e veiculado por meio de imagens. Muito obrigada, professora. Agora vamos continuar nesse tema, uma pergunta do 8º ano. Explique novamente a estrutura de um texto normativo. Bruna, para essa aula aí eu vou agradecer, fazer um agradecimento especial aqui para uma ex-aluna minha que hoje, professor, é um ganho para nós, né? Nós temos ex-alunos que nos auxiliam nas aulas, nos auxiliam aí com conhecimento, porque conhecimento ele é compartilhado, ele não é transmitido, né, né, Bruna? Nós compartilhamos, nesse momento aqui também nós compartilhamos conhecimento, né? Então, uma ex-aluna minha, a Thaís, hoje é aluna do Direito, muito obrigada aí por todo o seu auxílio, né, para tirar aí algumas dúvidas que ainda ficaram no momento que a gente estava pesquisando. Também uma amiga minha, a Aline, advogada também, muito obrigada. Queria também aproveitar e agradecer também uma ex-aluna, novamente, professor, que me auxiliou com a questão dos infográficos. Ela trabalha aí na área de marketing, a Heloísa. Muito obrigado. Meu vizinho, Tadson, jornalista também, que me auxiliou nessas aulas. E também chegou aqui, professor, um recadinho muito importante aqui que eu vou ler. Professora Guiomar, parabéns. Hoje, em especial, você arrasou. Parabéns a todos os professores. Então, a gente fica muito obrigado. Né? A gente fica muito feliz, né, com essa retribuição de quem está ali nos assistindo, né, que está aproveitando aí dessas aulas que a gente prepara com muita dedicação, realmente com muito carinho, não é? Isso, é a professora Mirla, da Escola Estadual Professora Conceição Hilário Contagem. Muito obrigado, viu, professora? É muito importante ter esse retorno de vocês, né, sobre as aulas, porque hoje ainda nós conversávamos, né, sobre isso, da importância desse momento aqui. Nós estamos passando por um momento difícil no mundo com essa pandemia, mas ainda assim, né, nós procurando aí continuar, né, com a educação, com o ensino, porque é importante. Né? A educação, ela é importante para a formação de qualquer cidadão, né? Então, aquilo que nós compartilhamos aqui durante as aulas é um prazer e porque nós acreditamos na educação. Muito obrigada. Agora, eu já até esqueci da pergunta. Vou ler novamente. Vou lá ler aí. Vou ler novamente. Explique novamente a estrutura de um texto normativo. Isso, então... já fiz os agradecimentos às minhas alunas e amigas. Então, o que nós trabalhamos na aula foi sobre a estrutura do texto normativo do tipo lei, né? Mas ela serve, assim, um pouco também como parâmetro para os outros textos normativos, né? Então, na estrutura do texto, primeiro eu tenho lá que é a parte preliminar, que vai tratar, né, do número da lei, qual que é o tipo de lei, né, o ano em que aquela lei foi publicada, né, ou sancionada, o objetivo daquela lei. Então, essa é a parte preliminar, ou seja, o início. Né? O início de um texto normativo, ele vai trazer essas informações. No corpo do texto, né, que é a parte normativa, a gente vai ter o conteúdo. E esse conteúdo, ele pode, né, estar subdividido ali na questão dos artigos, eu tenho o título, eu tenho as alíneas, os incisos, né? Então, é o conteúdo daquela lei, né? O que aquela lei traz para a sociedade. E a parte final, né, que vai falar das disposições finais daquela lei também, né? Quais são além das disposições transitórias. Então, é a parte final. Então, a estrutura que eu tenho é a parte preliminar, que vai falar da lei, do tipo de lei, no ano, enfim, a parte normativa, que é o conteúdo, e a parte final, que vai tratar das disposições finais. E pode mudar, né? Como eu disse, nós trouxemos para a nossa aula um exemplo de estrutura do texto do tipo lei.
Outros tipos de texto normativo pode conter tudo isso ou não. Varia muito a estrutura dos textos normativos e isso é muito importante trazer aqui para vocês. Muito obrigada, professora. Agora chegou a hora de mais uma pequena pausa na nossa conversa. Participe do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Já já nós estamos de volta, não sai daí.